Olá a todos, bom gente, eu vim aqui gravar mais um vídeo agora sobre o Códice de Leningrado, o B19A. Nós vamos falar de um assunto muito interessante hoje, que é o num inverso, ou num invertido, né? Ele tem várias situações assim, ainda um pouco desconhecida pelos especialistas, tá? Nós temos ele aqui, ó, num, aqui, ó, invertido, tá? Nós temos vários deles aqui, ó. Você vê ele aqui na ponta, na Massoraparva. Tá? E é interessante porque ele indica que algumas palavras daqui eram para ser anotadas em outro lugar. Ou seja, dá-se a entender que essa frase era para ter colocado em outro texto, não nesse texto. Então, para não deixar o texto faltando, ao qual o escriba então deve ter esquecido de terminar aquela narrativa, ele colocou essas palavras em outro livro, em outro texto, como nós já vemos aqui. Esse texto aí é o livro de Salmos, capítulo 107, tá? Você vê ele em duas colunas aqui, tá bom? É os textos poéticos, tá? E você vê aqui um nulo invertido, ou seja, que alguma dessas palavras aqui certamente não era para estar aqui, era para estar em outro lugar. Então, como o texto tem a chamada de esticometria, ou seja, tem uma contagem de palavras de um determinado documento, então aquele texto foi deslocado para um outro livro ali e foi assinalado então aqui pelo copista, tá bom? E isso também reflete aqui exatamente o texto aqui, como nós estamos vendo aqui, ó, tá vendo? Esse aqui já é o Códice Leningrado B19A também, que reflete aquele mesmo texto, sendo que aqui um texto mais padronizado, tá bom? De acordo com o século 21. E olha ele aqui novamente, tá bom? O Salmo 127, 107, tá? Que vai do verso 21 até o verso de número 26. Então, esse texto aqui todinho não faz parte do texto de Salmos, tá bom? Faz parte do texto de um outro livro, tá bom? Que infelizmente aqui nós não temos essa anotação, tá? Mas ele foi deslocado de algum lugar e foi colocado exatamente aqui para poder preencher aquele número de contagem de palavras quando o escriba-mor, no caso o escriba-chefe, fosse fazer essa contagem, daria exatamente a quantidade de palavras e letras ao qual tinha no outro documento que ele faria então essa contagem, tá bom? Esse aqui é um nun invertido, um nun sulfite, né, que é o nun final. E eu vou pegar aqui um nun aqui para você ver. Aqui nós temos um VAV. Deixa eu ver se eu acho um nun aqui, ó. Não, aqui um nun aqui, ó. Esse aqui é um nun sulfite, que é um nun final, tá bom? Aqui ele está de cabeça para baixo, ok? E nós temos o nun normal mesmo, característico da própria consoante, que ele se encontra exatamente aqui, ó. Tá bom? Então você tem um nulo invertido, você tem um nulo sulfite, que é o nulo final, e você tem um nulo então comum ali, tá bom? Isso aqui é um dos casos que eu estou fazendo esse acompanhamento aí totalmente nesse documento, tá bem? Estou fazendo vários vídeos sobre esse fenômeno textual aqui, e um deles nós falamos hoje então sobre o nulo sulfite. Existem outros também, que são 9 ao total, são outro texto também. Só que eu não vou fazer outros textos, porque vai ter que procurar aqui ainda e vai perder muito tempo. E a intenção desse vídeo aqui é ser o mais objetivo possível dentro dessa declaração. Tá bom? Então, esse aí é o Códice Leningrado B19A, e se encontra na Biblioteca de São Petersburgo, na Rússia. Tá? Ele é um texto poético, que são escritos em duas colunas, e aí você vê um fenômeno chamado nun sulfite, tá bom? Que aquela palavra ou aquele texto não era para estar ali, mas ele foi deslocado de um outro lugar, tá bom? Porque o escriba precisava dessa contagem de letras aí, ok? Espero que você tenha gostado dessa aula. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e nos vemos então numa próxima aula.